Glória a Deus, a paz do Senhor, boa noite, amém? Amém, agora estamos avivados, depois desse movimento, né? Essa oração poderosa, né? Não dá para sair da mesma forma que nós entramos, amém? Que bom que você veio para casa do nosso Abba Pai, para adorar, louvar e falar com Ele também. Agora é o momento de nós escutarmos essa poderosa palavra dEle, amém? Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 6. Mateus no capítulo 6. Deixa eu abrir que eu não abri aqui a minha ainda. Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 19. Está aqui. Mateus 6,19 diz assim a palavra do Senhor: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões nem escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso haja luz que em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outras versões, a Mamon. Soberano eterno Deus, uma vez mais na tua presença, nós queremos te dar a honra, a glória. Te agradecer por esse momento, por esse dia maravilhoso, por essa palavra que é viva, que é eficaz, Pai. Essa palavra já foi liberada e, como diz em Isaías, uma vez liberada, ela não volta vazia, a não ser antes de cumprir para aquilo que ela foi proposta, para o propósito dela, e nessa noite não será diferente. Por isso te pedimos que o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, percepção, inteligência, discernimento dessa poderosa palavra, e que o Senhor possa me usar para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Bom, falta um pouco menos agora para o final do ano, não é isso? Estamos dia 26, não é isso? Dia 26. Então falta pouco para o Natal, aí menos de 20 dias, digamos então. E toda vez que chega então o final do ano, tem aquela musiquinha de praxe que canta. E qual é aquela musiquinha que nós sempre ouvimos quando chega nesse final de ano? Hein? Já é Natal na Líder Magazine. Não é isso? Logo vem aquele gatilho. Tocou essa música, vem lá o gatilho de quê? De meter a mão na carteira. Né? Não é isso, pastor? De tirar aquele cartão black, né? Não é isso, pastor? Tirar aquele cartão black para começar as compras, né? Não é isso, Lucão? Aquele cartão Infinity, né? Sem limite. É esse momento, que é o gatilho mental. Essa noite eu quero falar com vocês rapidamente sobre finanças. Vamos falar sobre dinheiro. E muita gente sorrindo, outros tristes, né? Não sei porquê. Mas vamos falar sobre esse assunto que é tão delicado. O dinheiro, ele tem 3 dimensões. Ele tem a dimensão que é racional, onde precisamos falar sobre, sim, economizar, como fazer o planejamento, principalmente no final do ano aí precisamos fazer o planejamento. Mas tem a outra dimensão, que é a dimensão emocional. O dinheiro é altamente emocional. E diga as mulheres de passagem, né? Os homens também, né? Mas também tem uma terceira dimensão, que é a dimensão espiritual. E essa é a dimensão que eu quero falar com vocês rapidamente essa noite. A teologia da prosperidade, ela trouxe muitos males para
para nós, como cristão, como todo, e quando a gente vai olhar para a Bíblia, quando vamos olhar para esse assunto, esse tema que é tão importante na nossa vida, nós no mais temos esse interesse por conta da teologia da prosperidade. Mas nós precisamos jogar a teologia da prosperidade no lixo e se agarrar à prosperidade do Evangelho, porque é bíblico. A prosperidade é bíblica. Deus, Ele quer sim ver você próspero e rico. O Salmo 115 declara que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os homens. O Salmo 35 reafirma também que Deus, Ele ama a prosperidade dos seus. Mas só que tanto a riqueza, a prosperidade, ela tem que começar na eternidade e não pode começar aqui. E a gente confunde isso, e essa teologia da prosperidade trouxe esse grande mal para a gente. E a finanças, ela é um assunto tão sério e tão importante, que Jesus, certa feita, ele deu uma grande declaração, que eu fiquei meditando sobre essa declaração. Uma vez eu vi na internet um meme, onde estava Jesus de um lado e o diabo do outro. E aí fazia aquela força de braço para ver quem ganhava. Só que isso não existe. Jesus, nunca, nenhuma potestade tem poder sobre Jesus. Não existe essa questão. Certa feita, Jesus chega na cidade de Gadara e o demônio imediatamente cai de joelhos sobre ele, diante dele, dizendo: o que eu tenho consigo, mestre? Chegou o tempo ainda? Ou seja, os diabos, os demônios, eles sabem da autoridade de Jesus, então não tem nenhum demônio que é maior que Jesus. Aliás, ele tem um nome que é sobre todo nome. Qualquer nome que ainda venha se levantar, Deus tem um nome que é sobre todo nome. Mas só que ele faz uma declaração: as potestades que existem, seja o Tranca-Rua, seja o Zé Pilintra, seja qualquer outra entidade, não tem poder sobre ele. Muito pelo contrário. Mas Jesus, ele faz uma declaração: a única potestade que faz cooperação, que disputa com ele no coração humano, se chama Mamon. A potestade Mamon. É o único que concorre no coração humano, não é contra o poder senhorio. Ele é o Kyrios, ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o único que concorre com Jesus no coração do homem se chama Mamon. E o tema que eu dei para essa breve mensagem: 2 altares e um coração. E eu espero que ao final dessa mensagem você possa responder para você mesmo: em que altar está o seu coração? Eu espero que ao final dessa mensagem você consiga responder isso. Amém? Mas vamos voltar para o texto, porque Jesus, ele traz um grande segredo, uma grande chave. Nesse texto que nós lemos Mateus capítulo 6, é uma continuação do Sermão da Montanha. Mas do versículo 19 até o versículo 24 nós lemos. Mas eu queria ler aqui no versículo 22, no 23, que ele fala: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso haja luz em ti, sejam trevas, que grandes trevas serão. A gente precisa entender que todo esse texto que nós lemos, do 19 ao 24, está dentro de um assunto só. Jesus, ele não está falando de milagre, Jesus não está falando de cura, Jesus não está falando de família. O assunto principal nesse texto é finanças, é dinheiro, é my money. E aparece agora esses 2 textos que está falando olhos. Mas o que esse texto tem a ver? Você olhando de grosso modo, mas o que tem a ver esse texto dentro desse assunto de finanças? Tem tudo a ver. E Jesus, ele traz um grande segredo. Só que ele não está falando do olho, dos 5 sentidos, né? O olfato, o paladar, o tato. Não é o olhar, enxergar. E graças a Deus que você ouve, que você fala, que você cheira. Mas aqui Jesus está falando algo sobrenatural. O papo não é natural, o papo é sobre o natural.
Jesus está dando um segredo aqui para a gente, dizendo que a maneira que nós enxergamos o dinheiro, nós vamos ver todas as outras coisas. E a partir dali nós vamos ter a nossa escada de valores a partir disso. Escada de valores, se você que vem na EBD, você sabe o que é isso. Nós estamos estudando ética cristã, e dentro da ética cristã temos as 5 camadas, e dentro das 5 camadas temos os valores, e são os valores que conduzem a nossa vida. É a partir dos valores que nós temos ações e comportamentos. Eu te convido para você vir na EBD. O que Jesus está falando aqui é que se você não usa o seu dinheiro para servir a Deus, você usa a Deus para servir o dinheiro. E pesquisando essa palavra olhos bons e olhos maus, a gente sabe que tem uma variação no grego, né, nos verbos gregos, não é isso, pastor? Tem muitas variações, mas olhos bons, bem como olhos maus, tem um significado seguinte: olhos bons quer dizer olhos generoso, a pessoa que é generosa. Bem como olhos maus quer dizer que a pessoa que é avarenta, a pessoa que é egoísta, que é gananciosa. Então, a partir do momento que nós temos essa visão, que nós olhamos dinheiro, nós vamos olhar todas as outras coisas e vamos criar nossas escala de valores em relação ao dinheiro. E é isso que Jesus está falando. Quando ele declara que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo, toda a nossa visão acerca dessa questão chamada finança vai ser generosa, vai ser boa, mas o contrapartida também é verdadeiro, o contrário é verdadeiro. Se nossos olhos forem maus, nós vamos ser avarentos, nós vamos ser gananciosos. E aí eu quero trazer um exemplo para a gente entender o que Jesus traz nessa grande regra para a gente. Imagine que hoje, quarta-feira, aí o pastor fica animado, pastor Emerson, né? O Flamengo vai jogar, ganhou, empatou ontem, não é isso, Edivan? Empatou, né? Você que viu o jogo lá, né? Secou, né? E aí o pastor Emerson se empolga, vamos comemorar, vamos na pizzaria. Aí chama um, chama outro, daqui a pouco está todo mundo lá. Vamos à pizzaria comemorar, 91 anos da igreja está chegando, então vamos já comemorar, fazer antefesta, né? Pré-festa, né? Igual Israel adora uma festa, então vamos comemorar. E aí, do nada, tá todo mundo lá, na pizzaria, e aí daqui a pouco vem a conta. No mínimo, né? Se for casal, no mínimo a gente vai gastar uns R$100. E esse gasto, ele não foi planejado, né? Por isso que eu falo que existe a segunda dimensão do dinheiro, é emocional. Nesse caso foi o quê? Uma emoção. Vamos lá, e tá tudo certo, tá tudo bem. Nós precisamos curtir, precisamos fazer essa resenha, precisamos estar em comunhão, se alegrar, faz parte. Mas vai ser um gasto que não foi planejado. Nós fomos, comemoramos, curtimos, mas não foi um gasto que foi planejado. Não é isso? Isso é a dimensão emocional do dinheiro. Mas aí, agora, um fato real, verídico, está acontecendo na nossa igreja, vamos pegar a nossa igreja como exemplo, mas só que o pastor Emerson, vem com o pastor Luciano, então ele faz um convite. Gente, agora a gente tem um propósito, a gente tem uma obra ali, o nosso espaço long, né, o nosso espaço gourmet, e a gente vai precisar agora de uma oferta, que aliás já está em andamento aí. E aí quando você ouve essa parte de oferta, essa parte de dízimo, e o seu coração se fecha para isso, então você precisa rever o seu coração. Porque no final das contas, são guerra de altares. São 2 altares e um coração. Se no momento do dízimo, das ofertas, e quando se fala de ofertar na casa do Senhor, de trazer algo na casa do Senhor, se seu coração se fecha, então você precisa ver se seus olhos são bons ou se seus olhos são maus. E nós fazemos isso muitas vezes consciente e inconscientemente. Não é uma coisa que às vezes é consciente, mas é inconscientemente. O que Jesus está falando aqui é que se de repente nossos olhos forem mal para as coisas de Deus, para a obra de Deus,
Se nós não temos essa generosidade para as coisas de Deus, mas temos uma generosidade para as coisas mundanas, para as coisas terrenas. E aí não estou falando que você não tenha que gastar, que você não tenha assim, que você tenha uma boa casa, um bom carro, coisas boas. Não, isso faz parte. Nós lemos o Salmo 115, ele ama a prosperidade dos seus. Mas se o nosso coração ele não estiver nas coisas do alto, se nós não começarmos a criar riqueza a partir da eternidade e querer criar essa riqueza aqui nas coisas que vão ser passageiras, que vão passar, então nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos olhar se nossos olhos, consciente ou inconscientemente, se eles são bons ou são maus. Que o significado de olhos bons é ser generoso. Quantas vezes que foi pedido aqui uma oferta, um voto, ou até mesmo dízimo, e você deu realmente com alegria, com generosidade? Isso é um autoexame que nós precisamos fazer. Porque tem aqueles que realmente entende, devido a muitas questões, muitos escândalos, que fecharam muito o coração para isso. Mas no final das contas, tudo são guerra de altares. São 2 altares e um coração. E é o que Jesus está falando. Se os seus olhos forem bons, ou seja, se os seus olhos forem bons para a obra, para as coisas do alto, para as coisas de Deus, então a sua escala de valor em relação ao dinheiro também será bom. Você vai pensar nas coisas do alto. Quando for te pedido uma oferta, você prontamente vai dar de todo o seu coração, conforme o Espírito Santo colocar no seu coração. Mas se seus olhos forem maus em relação à questão finanças, você vai ser ganancioso, você vai ser egoísta, você vai querer gastar somente para si. Mas nada que nós temos aqui nesse mundo não é nosso, muito pelo contrário. Deuteronômio, Deus é muito claro, ele fala que é Ele que nos dá a saúde para adquirirmos riqueza, é Ele que, aliás, dá essa matéria-prima para que nós possamos adquirir riqueza. Nada que temos aqui é nosso. Jó já declara isso, quando ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe e para lá voltarei. Nada temos aqui, tudo é dele. E quando nós temos esse olhar, e quando nós entendemos a nossa jornada, essa área que é tão espiritual, ela fica mais fácil, a jornada financeira. Nós passamos agora a fazer o nosso voto, dar nosso dízimo com um coração grato, sabendo que tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Mas quando nós temos esse coração mau, mesquinho, avarento, egoísta, a gente até dá, mas não dá com o coração sincero, não dá com aquela alegria, como Paulo fala: dai com alegria, conforme propôs no coração. Porque no final das contas, são 2 altares e um coração. E aí a gente precisa saber aonde está o nosso coração, em que altar vai estar o nosso coração. E existe uma grande guerra. Como Jesus falou, o único que concorre com ele no coração humano é o dinheiro. Tiago ele vai falar mais à frente, no capítulo 5, salvo engano, que ele diz que da onde vem essas guerras, da onde vem toda essa problemática, que é da ganância do coração do homem. As guerras, tudo por conta do dinheiro. E ele começa a dar, então, instruções para os ricos. Paulo, mais à frente, ele vai falar sobre o amor ao dinheiro é a causa de toda essa malignidade. O amor ao dinheiro, não é que você não tenha que ter dinheiro, muito pelo contrário, mas é o amor ao dinheiro. E quando nós temos esse olhar bom em relação às finanças, em relação ao dinheiro, todo o nosso corpo terá luz. Todo o nosso corpo será saudável. A nossa visão em relação ao dinheiro será outra. E a nossa escala de valores em relação ao dinheiro, em relação às coisas do alto, em relação às coisas do céu, será diferenciada. E aí um exemplo
nós vemos em relação a essa questão de dinheiro, a gente vê lá em Êxodo, a gente já está partindo para o final. Em Êxodo, lá no capítulo 24, Moisés, ele cumpre o chamado dele, o propósito dele, que é libertar o povo. E aí ele consegue libertar o povo. Agora o povo, ele está liberto no deserto e rico, e muito rico, porque o povo saiu de lá rico, riquíssimo, com muito ouro, com muita prata. E é isso que Deus deseja para cada um de nós, libertarmos e sermos ricos. Mas só que o dinheiro, ele tem um propósito. E Deus, então, ele fala a Moisés o seguinte: Moisés, vem cá comigo, eu quero trocar uma ideia com você, Moisés. Então Deus chama Moisés, fala para ele santificar, pede para ele santificar outras pessoas. Moisés, então, vai até o Monte Sinai. Moisés, deixa essa galera embaixo, sobe que eu quero trocar uma ideia com você. O povo está rico, está próspero, está liberto lá no deserto. Então Deus começa a falar então com Moisés. Moisés, é isso, olha só. Eu quero vou te dar os 10 mandamentos, porque o povo precisa mudar essa mentalidade que eles têm. Mas também eu preciso que você construa uma casa bonita, um tabernáculo lindo. Eu quero muito ouro, eu quero muita prata, eu quero uma cortina maravilhosa, eu quero tudo bom e do melhor. Só que Deus, ele faz tudo intencionalmente. Enquanto o povo está lá, rico, próspero, livre do deserto, Moisés está lá. E passa-se 10 dias, aquela motivação daquele povo começa a cair. E Deus, ele sabe, vai sondando o coração, vendo o coração do povo, como o povo vai agir. E assim acontece, porque quando nós oramos a Deus nas questões financeiras e Deus não responde, nós começamos a desanimar. Não é isso? E Deus segura Moisés um pouquinho mais 10 dias, 20 dias de Moisés está lá. E Deus começa então a sondar mais ainda o coração do povo. E o povo começa a murmurar agora, porque Moisés está demorando. E Deus começa a sondar, porque Deus, ele não quer somente enriquecer. Deus queria muito mais. O povo já estava liberto, o povo já estava rico, mas Deus queria enriquecer com certeza muito mais aquele povo. Mas para dar riqueza para o povo, Deus precisa conhecer, tirar toda a ganância, toda a idolatria do coração do povo. Deus então deixa Moisés mais um pouco lá e começa a falar com Moisés: Moisés, eu quero um ninho fino para o meu tabernáculo, eu quero grandes coisas para o meu tabernáculo. Findar então os 40 dias. Então Deus fala: Moisés, desce lá, porque o povo criou um bezerro de ouro. Deus começa então a ver o coração do povo. Quem tem um coração mau e o coração bom. E a gente vê que o povo estava misturado. Alguns criaram um bezerro de ouro, enquanto outros ficaram afastados. Então precisam analisar o nosso coração. E o grande ensinamento disso é que quando nós não sabemos o propósito do dinheiro, nós criamos de bezerro de ouro. Quando nós entendemos para que Deus nos dá essa riqueza, nós começamos a criar esses bezerros de ouro. No deserto não tinha McDonald's, no deserto não tinha música da Líder Magazine, já é Natal na Líder Magazine, não tinha shopping. O povo estava rico, mas o dinheiro, a riqueza era para um propósito. Era para adorar o Senhor. E quando nós não entendemos isso, nós criamos de bezerro de ouro. E Deus, ele quer tirar toda essa idolatria, esse olho mau, essa visão errada do dinheiro do meio da igreja, porque ele quer um povo próspero, ele quer nos prosperar, mas para isso ele precisa tirar toda essa idolatria, toda essa visão errada. Porque no final das contas são guerra de altares. São 2 altares e um coração. E eu quero finalizar essa mensagem contando uma história que está lá em Marcos, no capítulo 12, de 41 a 44, que você conhece. Uma mulher que muita gente não dava nada por ela. Aos olhos humanos, ela é indigna. Aliás, chamavam ela de viúva pobre. Ela não tinha nem nome. E muitos diziam que era insignificante até o que ela deu, que não valia nada. Mas o Rei dos Reis tinha outra opinião sobre ela. E ele declarou: essa aqui
ela deu muito mais do que qualquer um aqui na face da terra. Ela é a mais rica de qualquer um aqui, porque ela não deu somente uma moeda, porque uma moeda não valia nada. Mas ela foi tão generosa, o coração dela era tão inclinado para as coisas do alto, para as coisas de Deus, que ela deu as 2 moedas, ela deu tudo o que ela tinha, porque o coração dela era bom e era voltado somente para as coisas do alto. Era pobre, era viúva, mas ela fez com fé e sacrifício, porque nós precisamos sacrificar, mas precisamos ter fé que Ele é o Deus provedor da nossa vida. Porque no final das contas, é uma guerra de altares. São 2 altares e um coração. Em que altar estará o seu coração? Eu quero orar por você. Eu quero orar por mim também. Porque a guerra, ela não tem fim. Ela só vai terminar quando o Rei dos Reis voltar. Pai, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado pela Tua poderosa palavra, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração. Nós queremos pedir, sonda-nos e vê se há um caminho mau em nosso coração, Senhor. Guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Tudo aqui vai passar, Senhor. O céu, a terra, os nossos bens materiais, nossos carros, a nossa casa, a nossa riqueza que achamos que é nossa, tudo isso vai passar, mas a Tua palavra não vai passar. Nós queremos criar riqueza, nós queremos ser prósperos, nós queremos ser ricos, mas nós queremos ter a riqueza a partir da eternidade, Senhor. Nós queremos ter sim riqueza onde o ladrão não rouba, onde não acaba essa riqueza, Senhor. Nós não queremos servir a 2 senhores, porque não dá, mas queremos servir a Ti, Jesus. Por isso queremos colocar o nosso coração no Teu altar. Nos ajuda, nos repreenda, nos corrija, Senhor. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. E quem crê, diga amém, amém, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir Ele bem forte? A Ele a honra, a glória, o poder e majestade para todos sempre.